todos os idiomas precisam de 4 competências para o ser humano ser proficiente, para o ser humano saber se virar, lidar, ser tipo professor e muito bom em algum idioma. Então tem falar, ouvir, ler e escrever. São as 4 competências de qualquer idioma. Falar, ouvir, ler e escrever. Acontece que essas 2 competências aqui, falar e ouvir, elas acontecem por uma via do cérebro. E essa ler e escrever acontece por outra via do cérebro. Ou seja, esta aqui, ouvir e falar, acontece naturalmente. Como? De tanto praticar, de tanto ouvir, de tanto falar, de tanto pelejar, de tanto se virar. Então o que acontece? Um ser humano que nasceu no Brasil e começa a aprender o português, bebezinho, mesmo que ele não saiba ler e não saiba escrever, ele sabe falar e sabe ouvir e sabe se comunicar. Por quê? Porque ele é jogado lá no mundo e ele tem que se virar para sobreviver. Então tem muita gente analfabeto funcional, que sabe ouvir e falar, mas não sabe ler e escrever. Por quê? Porque ouvir e falar acontece você querendo ou não. Se você não é surdo, se você tem as competências e habilidades neuronais suficientes, se você é uma criança ou um adulto típico, você vai aprender a falar e a ouvir naturalmente. Como? Se você nascer nos Estados Unidos, você vai escutar, ouvir e falar pessoas falando inglês. Se você nasceu no Brasil, você ouve o tempo inteiro e fala o tempo inteiro, se vira o tempo inteiro com pessoas falando em português. Mas você vai aprender querendo ou não, porque é da sociedade. É natural, é instintivo, é do ser humano. Na hora de você ler e escrever, que são as outras 2 competências do ser humano, é outra via do cérebro. Essa não é natural. Ler e escrever ninguém aprende naturalmente. Senão, não existiria um tanto de pessoas analfabetas. Ler e escrever precisa de intervenção de professor, de escola ou de uma mãe fazendo homeschooling. Precisa de alguém para te ensinar a ler e escrever. E é um dos motivos pelos quais eu falo que o curso Pequenos Bilíngues, embora ele dê para crianças mais velhas, de 6, 7 anos, eu falo até 5 por causa disso. Porque a gente foca mais nesse primeiro curso, nas habilidades de falar e ouvir, que são naturais, que não estão na hora ainda da criança até 5 anos ler e escrever. Depois vem uma segunda parte, que é mais formal, de alfabetização em inglês, que é de ler e escrever. E aí precisa de intervenção de um adulto, de alguém mais experiente para ensinar a fazer isso. Então, quando a gente está aprendendo inglês, a gente já sabe, o adulto, porque quem trava é adulto, mais trava é adulto, a gente já sabe falar e ouvir em português, porque a gente aprendeu naturalmente. Mas ler e escrever, a gente ficou lá gastando tempo, esforçando, lendo, escrevendo, lendo a legenda, se interessando por aquilo, investindo tempo, investindo dinheiro. E aí você acaba mais facilmente adquirindo isso aí. Por quê? Porque você usa isso mais. Você precisa ler para ver seu seriado. Se você colocar a legenda em português, você tá ouvindo em inglês a maioria dos seriados. Se você escutar uma música, com certeza você tem uma música que você gosta muito que é em inglês, com certeza. E mesmo que você não saiba nada de inglês, você queria saber inglês para cantar o refrão daquela música somente. Já ia ser suficiente. Todo mundo tem uma música que gosta em inglês. Então, você se esforça para ouvir aquele seriado, e mesmo se você não se esforça, tá lendo em português, mas tá ouvindo, tá entrando no seu ouvido ali naturalmente, igual entra em português, porque é por causa dessa via do cérebro que é ouvir e falar naturalmente. Aí, você começa a pôr a legenda em inglês. Quando você coloca a legenda em inglês, você se interessa pelo ouvir e pelo ler em inglês. Mas quando você lê, você descobre que é confortável, porque você tem todo o tempo do mundo para ficar lá olhando para aquele texto, para aquele parágrafo, para aquelas palavras. E você pode não entender ou pode entender, pode falar, peraí, texto, vou lá procurar no Google Translator, ou vou perguntar a alguém, ou vou perguntar ao professor e mais tarde eu volto nesse texto. Né? Tá você ali sem ninguém te pressionando. Quando você tá falando na prática, você precisa de tempo, você tem alguns segundos para entender o que entra no seu ouvido, processar, montar uma resposta em inglês e falar com a pronúncia correta. Então é mais pressão, né? E é mais pressão, ou seja, é mais difícil, exige mais esforço. E disso que exige mais esforço é o que a gente menos faz, é o que a gente menos treina, é o que a gente menos pratica. Então,
O que acontece? Essa trava vem naturalmente, todo ser humano que aprende inglês adulto, porque é muito mais fácil, muito menos pressão a gente conseguir ler e conseguir interpretar no tempo que for. E é muito mais difícil a gente ouvir, decodificar, montar uma resposta e falar e ter coragem para falar. Porque a criança tem, mas o adulto não tem, porque tem medo de ser julgado. E mais, quando a gente escuta algum adulto falar, quando a gente lê, vê todas as letras, né? Quando a gente escuta alguém falando, um nativo, um seriado, um professor, whatever, a gente escuta, a gente acha que eles falam rápido demais, né? A gente acha que fala muito rápido. Mas não é que eles falam muito rápido. Eles falam assim como você fala português. Acontece que na fala existe um monte de poréns que não existe na escrita. Então, por exemplo, quando eu tô lendo na escrita, eu leio I have got to go. Mas quando eu falo I've gotta go. E aí fica o é. Porque quando a gente lê pausado, a gente lê todas as letras, a gente não lê do jeito que fala. Então, quando a gente lê, fica mais fácil, além do tempo que a gente tem, fica mais fácil da gente interpretar palavra por palavra. Mas quando o nativo chega e fala I gotta go, você não entende nada, porque tem um certo sotaque, tem uma certa pronúncia, fala com uma certa rapidez, mas não é. É porque uma palavra vai emendando na outra, igual eu falei, vai emendando na outra. Uma palavra vai emendando na outra. Eu nem falei o no, né? Uma palavra vai emendando na outra. E você entendeu. Por quê? Porque você está acostumado a ouvir essa língua, que uma palavra emenda na outra. Que o final de uma sílaba pode emendar com o começo da outra sílaba e fazer um som diferente. Em vez de got to, vira gotta. Não tem RA para ser ra, mas isso existe no inglês. Como que a gente vai aprender isso? Somente praticando.